E aí, delícias! Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. A casa é nosso, o canal é nosso. Para quem já tá aqui comigo, para quem já tá aqui com a bruxa, pega aquele beijo instalado, aquele cheiro no cangote. E para você que tá chegando agora, errou de planeta, despencou do paraquedas, nem sabe como é que veio parar aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A casa é nosso, o canal é nosso. Para quem não me conhece, meu nome é Eliséia, do Bruxa da Lua por Eliséia Nissen. E sejam todos muito bem-vindos à mesa completa da bruxa, bebês! E aí, amorecos, como é que vocês estão? Como é que estão, meus bruxinhos e minhas bruxinhas? Aqueles recadinhos de sempre, mas fica aqui comigo, vamos fazer essa função toda junto? Já aproveita, deixa aquele like bacana no começo do vídeo, dá uma olhada na tua inscrição, no teu sininho de notificação e me segue ali do lado, se vocês puderem, é claro, no bruxadalua.oficial pra gente ficar mais pertinho. Bebês, os pedidos de oração, tá? Deixa pra mim nos comentários e me dá um direcionamento, tá? Se é para limpeza, abertura de caminho, se é para reconciliação. Eu preciso de pelo menos um direcionamento, porque daí eu mando o reiki, eu faço as orações, às vezes eu até ativo os gráficos também, tá? As tiragens são atemporais e o momento que você encontrar o momento correto para você estar assistindo. Assiste da tiragem toda, bicha, porque eu vou puxando um monte de deck aqui, às vezes uma coisa que aparece no começo não aparece no meio, não aparece no final, aí vocês ficam bem perdidos, tá? Então, vamos dar uma olhada. Dezembro. Vamos ver o que o mês de dezembro reserva aí pra você e pra tua pessoa amada. Vamos descobrir? Vamos fazer aquela tiragem bem esmiuçada que a gente gosta? As opções estão na mesa, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu já mostro pra vocês. Eu não gravo em estúdio não, bicho, eu gravo na minha casa, na minha salinha de atendimento. Espera o teu melhor momento, tá? Pra tua tomada de decisão. Escolher uma, não tá batendo, não tá ressoando, dá chance pra uma outra, tá bom? Bora, povo do 1, fica com a Angelita. Vou mostrar pra vocês. Cadê a ring light? Pronto, foi. Ó, Angelita. O povo do 2, com a Ametista. E o povo do 3 com a Obsidiana. Coitada. Coitada dessa obsidiana, essa bichinha aqui. Não conseguiu se conectar com as opções, não tem problema. Vai de 1, 2 e 3, tá bom? Vou dar um pause rapidinho, arrumo a mesa e eu já volto pro povo do 1. E aí, povo do 1, bora? Vamos comigo? Vamos ver aí o que o mês de dezembro reserva aí para você e para tua pessoa amada. Vamos começar pelas energias. Aí a gente vai esmiuçando a mesa, eu vou puxando os decks conforme eu for intuindo. Lembrando que não é necessariamente os decks que eu puxo na primeira, na segunda, na terceira opção não são os mesmos, tá? A gente vai intuindo, vai trabalhando aqui com a mesa, tá bom? Pensa aí na tua pessoa amada, pensa no rostinho dele ou dela. Manda essa energia pra cá. Eu desejo uma boa sorte, amores. Vamos só ver. Ah, não é. É o Papa. Desejo uma boa sorte e uma boa consulta. Tarô para os consulentes da primeira opção. O que vibra a pessoa amada em relação aos consulentes nesse mês de dezembro? Olha, o Sol, o Eremita, a Lua. Eita, bicha. Carta de fundo, carta do diabo, tá? Vamos lá, o que tá acontecendo, né? A gente tá falando de uma pessoa aqui calada, de uma pessoa fechada, né? A gente tem o eremita na mesa. Então, por a gente ter o eremita na mesa, provavelmente a gente esteja falando de casais que estão aqui em períodos de afastamento, né? Se não for um afastamento físico, no mínimo um afastamento emocional. O eremita, ele é só ruim porque ele pontua esses momentos de afastamento, né? Porém, o eremita, ele é muito bom pelo fato de a gente saber que é uma pessoa que tá num processo de autoanálise,
né? Quando a pessoa ela tá em eremita, ela consegue olhar melhor para as próprias emoções, olhar melhor para os próprios sentimentos, ela consegue se entender um pouco mais. Então a gente vê uma pessoa que tá assim num processo, né, de análise profunda das emoções, dos sentimentos, né? Não só em relação a vocês, mas em relação à própria vida aqui. Tá analisando tudo, tá olhando tudo, tá tentando entender tudo. E a gente tem a carta do Sol e a carta da Lua, uma do ladinho da outra. O que rola, bebês? A gente tem uma pessoa num processo aqui de dualidade, né? Enquanto o Sol ele vem trazendo uma energia muito mental, a Lua ela vem trazendo essa energia mais emocional. Então, quando a gente tem a carta do Sol, a gente fala assim de sentimentos concretos, a gente fala de início, a gente fala de reinício, a gente fala de um sentimento sólido, né? Mas a Lua mostra uma pessoa extremamente perdida, né? Diante das próprias emoções, diante dos próprios sentimentos. É uma pessoa que precisaria sim dar um mergulho profundo diante de tudo aquilo que sente, né? É o que tá fazendo? É, porque tá em eremita. Por isso que eu falei que nesse momento o eremita ele não é ruim. Então a gente tem uma pessoa que é óbvio, que traz paixão, que traz desejo, toda aquela parte, né, dos enamorados, dos apaixonados, aquela coisa gostosa, né, aquele frio na barriga, mas também oscila, né, porque quando a gente tem a Lua, a gente tá falando de fases. Então a gente tem uma pessoa oscilando emocionalmente. E o Sol é uma das melhores cartas do tarô, dos baralhos. É muito difícil a gente ter uma conotação negativa para a carta do Sol. Mas tem um lado sombra, né, do Sol, que é o quê? É o ego, é o orgulho, principalmente porque a gente tem quem? The Devil. A gente tem o diabo na mesa, né? O que rola aqui? O diabo, ele vem trazendo toda essa parte aqui de química, de desejo, né? Essa parte né? Vocês entenderam? Traz. Só que assim, o diabo, ele mostra uma pessoa que tá numa vibe que não é muito legal. Tá numa vibe mais negativada. E pensa tanto em ti, que acaba te puxando em pensamento. E aí você pensa nessa pessoa, essa pessoa ela pensa em ti e fica essa energia bagunçada, fica essa energia caótica. Só que, gente, isso aqui pode dar sintoma físico, tá? Isso aqui pode dar enxaqueca, isso aqui pode trancar a tua vida, isso aqui pode te dar insônia, pode te dar ansiedade, pode te dar crise de choro, taquicardia. Ai, bruxa, o que eu faço? Faz uma limpeza. Ai, eu não posso, agora eu não tenho como. Gente, eu não sou nem cristã. Tem uma playlist de oração no canal, de todos os gostos, para tudo. Tem Nossa Senhora Desatadora de Nó, tem Arcanjo Miguel, tem Chama Violeta, tem até apometria quântica, né? Que se vocês forem fazer e fora é caríssimo, tem de graça aqui para vocês, né? Então procura, vê como é que tu vai organizar, lê a descrição dos vídeos ali direitinho, para poder deixar fluir essa energia, porque o que acontece? Quando a gente tem o diabo na mesa, ele não deixa vir o que tem que vir. Ele não deixa ir o que tem que ir, ele prende a corrente a duas pessoas ao mesmo tempo, só que ele trava, né, uma situação. Vamos puxar o nosso hoje, bora. Para os consulentes da primeira opção, o que vibra a pessoa amada em relação aos consulentes nesse mês de dezembro? Tá te stalkeando, bicha? Isso aqui, curiosidade é pouco. Tá na preguiça. Bugou a cabeça. Tá na carta da mente aqui. Deu tchutchu. O bichinho tá sofrendo. Vamos lá. Carta do forasteiro, né? O que rola aqui? A gente tá falando de... Se essa pessoa, ela estiver dentro de um relacionamento, é uma pessoa que ela nem olha mais pra dentro desse relacionamento, ela já olha pra fora, né? Ela já olha pra vocês. Só que o interessante dessa carta é a gente notar que pode ter ali algumas correntes meio inosadas, as coisas podem estar um pouco travadas, só que essa pessoa ela ainda não viu ainda, né? Que o mais difícil já tá feito, ou seja, se vocês olharem, ó, o cadeado ele tá aberto, só tem umas correntes que estão meio inosadas ali, e é uma pessoa que hoje sofre, né? Sofre diante dessa situação, sofre diante da própria vida, sofre diante de tudo o que tá acontecendo.
Até porque a gente tem uma pessoa muito confusa. Lembra que eu falei ali da carta da lua? Uma pessoa que pode não estar enxergando as coisas com a devida clareza, né? A lua, ela traz todo aquele lado escuro, né? Da gente estar passando por uma noite profunda das emoções, dos pensamentos. Então, a gente vê essa pessoa com a cabeça muito bagunçada, ó, né? É a famosa tela azul, né? A gente brinca para deixar a tiragem mais leve, né? Mas é tudo muito sério. Então, é a famosa tela azul, né? Quando a gente chega naquele momento da nossa vida que a gente já não consegue mais nem pensar, né? De tão cansado, de tão exausto que a gente tá. A carta da celebração, então, a gente tem uma pessoa que gosta da tua companhia, gosta de estar contigo, gosta dos bons momentos. A gente só não pode esquecer que a carta da celebração, ela remete muito ao 3 de copas, né, no tarô tradicional. Então, a gente pode estar falando aqui de triângulo ou quarteto? Pode, adequa a tua situação. Tanto que eu tenho aqui a carta da participação junto, né? É uma pessoa que quer participar mais da tua vida, quer estar mais ativa, quer fazer um pouco mais, tá? Só que, sabe aquela zona de conforto que ela já não é mais tão confortável? Aqueles momentos ali que a gente tá dentro de uma situação que a gente sabe que a gente precisa tomar uma decisão, sabe que precisa se movimentar, sabe que precisa mudar alguma coisa, só que mudar dá trabalho. E aquela zona de conforto que já não é mais tão confortável, aqueles problemas que estão ali dentro, aquelas coisas que acontecem ali dentro, a gente já sabe lidar. É esse momento que essa pessoa também tá vivendo, né? Porque é uma pessoa que tá na carta da preguiça. Se vocês olharem, ó, vocês vão achar que essa pessoa tá simplesmente ali, sentada, tomando um drink, na boa, tranquilo. Só que não. Tá sentado no vidro, ó. Tá vendo? Então, o que isso aqui diz? Que quanto mais tempo essa pessoa ela permanecer nessa posição, quanto mais tempo essa pessoa permanecer dessa forma, mais vai doer para sair, né? Por isso que é muito bom estar em eremita, né? Eu acredito que essa pessoa ela esteja assim, fazendo de tudo, né? Para sair dessa confusão emocional, para sair desse padrão mental bagunçado, né? Vamos puxar aqui o nosso pretinho, para lá. Para os consulentes da primeira opção, como é que tá aqui? Emocional da pessoa amada pro mês de dezembro. Bicho, eu jurava que tinha caído o emocional. Gostei. Vocês querem date? É date? É date que vocês querem? Pois toma, Lê, olha aqui. Carta do date, vamos ver o que saiu aqui. Bora lá, a gente tem a carta da máscara, tá? Essa carta aqui ela é uma carta bem interessante. Por quê? O que acontece? Algumas vezes a gente vê ali a pessoa postando um monte de coisa em rede social. Ai, tô bem, tô feliz, tirou foto, fez isso, fez aquilo. E você vai olhar, a vida da pessoa não tá nada boa daquele jeito. Lembra que eu te falei da carta da preguiça? Aquela zona de conforto que não tá tão confortável? Então, a gente vê, sim, uma pessoa que não expressa, né, os reais sentimentos. É uma pessoa que se esconde, sim, atrás de um ego, atrás de um orgulho muito forte. Pode acabar mentindo, pode acabar iludindo também, diante de algumas situações aqui. Uma pessoa que não expressou ou não expressa, né, exatamente tudo aquilo que sente, né? A carta do caixão, então a gente fala assim de finalizações de ciclo para inícios de ciclos novos. Essa carta ela é uma carta muito interessante, porque para vir o novo a gente precisa romper com o velho, né? E a gente vê uma pessoa dentro desse processo de autoanálise aqui. Então, existe um renascimento aqui para vocês, sim, mas é uma pessoa que precisa aprender a fechar ciclo, precisa aprender a se libertar de coisas que já não estão tão confortáveis, de situações que já não estão tão boas. Tá passando por um período de libertação, é como se fosse uma transição, né? Tanto que aqui eu tenho a carta da libélula, né? Já falo dela para vocês. A carta da abundância, essa carta aqui ela é mais um recado para vocês daí do outro lado do que para essa pessoa, né? Porque a carta da abundância, ela remete sim a sentimentos e muitos sentimentos, mas ela fala também para manter, né, a mente positiva, para você emanar pensamentos positivos.
essa história da que a gente atrai o que a gente vibra é verdade. Então a gente precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. Lembra que eu não sei a avó de vocês, mas a minha avó dizia assim pra mim. Quando eu levantava da cama, assim, que eu não tava tendo um dia legal, que não tava muito bom, a minha avó dizia assim: volta pra cama. Volta pra cama e dorme de novo. Ela falava pra mim. E eu nunca entendi o porquê. Mas algumas vezes eu até fazia. E eu voltava pra cama, eu acordava melhor e o meu dia seguia tranquilo. Outras vezes eu não fazia. E aí o que que rolava? Como eu já acordava mal, né? Eu já tava irritada com tudo, vinha coisas cada vez piores, né? E aí um dia eu parei, eu entendi o que que era isso, né? Porque se a gente acorda ruim, o nosso dia todo tende a ter uma energia ruim se a gente não consegue mudar a nossa mente. Voltando para a cama, dormindo, levantando de novo, a gente já levanta dentro de um outro padrão, né? Então aqui pede sim para que vocês mantenham a capacidade de mudar esse padrão mental e atrair aquilo que vocês querem. A carta do espelho, então, a gente vê uma pessoa dentro desse processo, né, de autoanálise, de autorreflexão. A carta do paraíso, adoro. A carta do paraíso que vem falando, sim, de inícios, reinícios, de aproveitar a companhia um do outro. E a carta da libélula, eu sou apaixonada por essa carta, eu sou encantada por essa carta, né? Por quê? Porque quando a gente tem a carta da libélula, a gente tem uma carta que fala da luz vindo à tona, de verdades que estão ocultas sendo reveladas. E a partir do momento que a gente volta ali para os arcanos maiores, entendendo que essa pessoa ela tá na carta da lua e tem um sol também do lado, a gente já consegue linkar isso. O sol trazendo à tona aquilo que está mais profundo, né, no mental, no emocional dessa pessoa também. Então, a carta da libélula, ela fala isso, né? De coisas vindo à luz, ela fala de descobrir a verdade, ela fala de adaptação, de mudança, e ela fala principalmente de cura. É uma carta que eu sou, assim, encantada, eu sou apaixonada. Cadê Delfos? Vamos pegar Delfos aqui. Delfos, fofoqueiro, bora. Calma aí. Ai, que susto, eu achei que eu tava sem o cigano. Deus me livre. Para os consulentes da primeira opção, o que vibra a pessoa amada em relação aos consulentes nesse mês de dezembro? Calma. O juízo. Alguém voltando? O que vibra a pessoa amada em relação aos consulentes nesse mês de dezembro? Eu tô te dizendo que alguma coisa vai aparecer aqui, bicha. Ó, o fruto maduro. Olha aí. Bora ver o que tá rolando. Eu tenho a verdade nua. Oh. Ai, bicha. Vamos lá. Carta da responsabilidade. Né? Como a gente já entendeu que essa pessoa ela tá nesse processo de autoanálise, analisando tudo em volta de si, a própria vida, a própria existência, é uma pessoa que tende a assumir muito mais responsabilidade diante da própria vida, diante da própria existência e diante dessa situação aqui com vocês, né? Tanto que eu tenho aqui, eu tenho que mostrar de longe. Delfos tem um pouco pano. A carta da verdade nua, né? O que mostra? Que algumas coisas vão vir à tona. E isso tá muito bem marcado no jogo de vocês. Alguma coisa vocês vão descobrir, ou alguma coisa até mesmo essa pessoa vai descobrir, né? Diante da própria vida, diante da própria existência. Fato é que isso vai fazer com que essa pessoa tenha mais responsabilidade, né? Diante dos próprios atos. A carta da inocência, eu não vejo essa pessoa como uma pessoa ruim, né? Não é uma pessoa ruim. Pode ser uma pessoa ali um pouco imatura, pode vibrar ali num ego, num orgulho, né? Muito forte, num vício, numa teimosia. Mas não é uma pessoa ruim, né? É a carta da modéstia. Então, a gente não vê essa pessoa expondo muito, né, os sentimentos, falando muito aquilo que sente. É uma pessoa mais fechada, uma pessoa mais caladinha. E a carta da... Ai, bicho! Carta da reconciliação. Bebê do céu, bora ver o que o tarot fala. Que agora eu fiquei feliz. Bora, vamos lá. Vamos puxar nossas bruxonas. Para os consulentes da primeira opção... Calma, página de espada.
Ô, Pagem de Espadas. O que que os consulentes da primeira opção... Vamos puxar o que que... Tá saindo Pagem, bicha. Vamos puxar o que que vocês podem esperar da pessoa amada nesse mês de dezembro. Para os consulentes da primeira opção, o que que eles... O carro, vamos pegar. O que que eles podem esperar da pessoa amada em relação aos consulentes? A estrela. Saiu de novo Pagem, ó. Bicha. Eu acho que ele não veio, hein? Pera, deixa eu virar. Não vamos celebrar antes do tempo. Deixa eu virar todas. Eita, mano. Não veio, não veio. Bora lá. A gente tem duas cartas aqui que são 10, né? Quando a gente sabe que os 10, eles são finalizações de ciclo dentro do tarô. Ao meu ver, essa pessoa, ela tá passando por uma finalização de ciclo extremamente dolorida, extremamente complicada. Se essa pessoa, ela tá dentro de um outro relacionamento, a tendência é que esse relacionamento, ele termine, né? Porque a gente tem aqui um 10 de espadas. Gente, o 10 de espadas é aquela carta que diz assim, olha, não tem como piorar, daqui é só pra cima, porque não tem como descer mais, né? Então, a gente vê uma pessoa que passa, assim, por um período de sofrimento. A gente já tinha visto ali em Osho, né? Que falava, assim, de um período de dor, de um período de sofrimento. E a gente tem a estrela. Adoro. Amo. Amo demais a carta da estrela. Por quê? Porque a carta da estrela, ela é uma carta extremamente espiritual. Ela é fofíssima. A carta da estrela, ela vem falando do amparo, da espiritualidade, do ancoramento. A espiritualidade chegando ali, dizendo assim, olha, eu tô aqui, tá? Vai ficar tudo... Eu tô aqui, a gente tá perto, vai ficar tudo bem. Se a gente não conseguir fazer algumas coisas, a gente, né, mostra algumas pessoas, bota pessoas no teu caminho pra te ajudar. Porque a gente também não pode esperar que tudo caia do céu, né? A espiritualidade muitas vezes coloca ferramentas na nossa frente pra gente se ligar e poder funcionar também dentro dessa situação, né? É uma carta fofíssima. A estrela, ela fala de fé, ela fala de esperança, ela fala de planos, de projetos, ela é uma carta maravilhosa, né? Mas principalmente de cura. Cura para vocês, cura para as emoções, cura para os sentimentos, cura para esse relacionamento, né? Então, vocês estão em processo de cura, porque eu não... a não ser que vocês tenham terminado agora, ou que tenham se afastado agora, eu não acredito que essa cura, ela tenha começado nesse momento, né? Porque o tempo da espiritualidade, ele não é o mesmo nosso. Então, a gente pode estar falando aqui de um processo que agora se enraizou e vai ficar muito mais forte, muito mais intenso, até porque a gente tem aqui, ó, carta do carro, né? Então, é um mês que vai ter muita movimentação. Vocês vieram como rainha de copas. É difícil vocês virem como rainha de copas, né? Mas a gente também não pode esquecer que a rainha de copas, ela tem o controle sobre as emoções. Ela tem o controle sobre os sentimentos, né? Então, aqui, provavelmente a gente esteja falando de uma pessoa que sabe que você tem sentimento ainda, mas que vê também você como no controle dessa situação toda, né? As rainhas de copas, elas são... Eu não gosto muito delas, vocês sabem, né? Porque elas tendem a manipular um pouco o emocional, mas são as rainhas que mais amam no tarô, né? E uma rainha de copas equilibrada é uma rainha que tem muito controle diante das suas emoções e diante dos seus sentimentos. A gente tem aqui um rei de ouros, então a gente vê que a tua pessoa amada é uma pessoa que ela gosta de segurança, né? Não é uma pessoa que quer bagunça contigo. Eu não vejo essa pessoa querendo bagunça, eu não vejo essa pessoa querendo, sei lá, só dar uma ficada. Não. Né? O rei de ouros, ele gosta de segurança, ele gosta de estabilidade, né? Por isso que em algumas vezes eles ficam mais tempo nessa zona de conforto aí que não tá tão confortável, por conta de serem um pouco materialistas, né? Mas a gente vê uma pessoa que quer algo sólido, não deixa de ser o rei, né, bicha? A gente tem aqui a carta do Pagem de Copas, então, bicha, sim. Provavelmente essa pessoa, ela vai entrar em contato contigo, sim. Só tem que tomar um pouco de cuidado, porque os Pagens de Copas são meio mimadinho, né? E aqui eu tenho um 2 de ouros, então a gente vê um reequilíbrio dentro dessa situação toda, né? Um reequilíbrio das emoções, um reequilíbrio dos sentimentos, um reequilíbrio
de tudo isso que tá acontecendo. Até porque eu tenho um 10 de copas, bicha. Então, assim, o sentimento aqui não é o problema. Sentimento existe e existe muito, né? O 10 de copas é a carta da completude. Então, a gente vê que é uma pessoa que está em processo de finalização de ciclo. E existe, sim, né, uma completude entre vocês. E eu tenho o As de Espadas. O As de Espadas, ele fala de uma conexão mental muito forte. Só que o As de Espadas é aquela carta... Peraí, deixa eu puxar um oráculo aqui. Aqui. O As de Espadas é aquela carta também que remete muito a uma conversa bem séria, né? Aquela conversa bem séria para colocar os pingos nos is, para organizar as coisas, né? Então, não fique esperando uma conversa muito fofa nesse primeiro momento, tá? Vamos ver aqui o que o oráculo da lua vem pontuando. Bora lá. Para os consulentes da primeira opção, o que eles podem esperar entre eles e a pessoa amada nesse mês de dezembro? Para os consulentes da... Eita! Bicha do céu. Ó, carta do vazio. Gente, essa carta ela é uma carta tão forte, né? Porque é aquele momento que a gente já não tem mais esperança de nada, né? Eu não sei se vocês já se sentiram assim, no vazio, né? Parece que não tem nada que vai acontecer, que vai conseguir fazer com que a situação mude, vai fazer com que a gente enxergue uma luz no fim do túnel. É a carta da lua negra, né? E quantas vezes, né, dentro dessa situação, provavelmente vocês já se sentiram, né, dessa forma. Só que assim como é a carta da lua negra, ela também é a carta do renascimento. Porque a gente tem aqui a carta da paz, então a gente vê que vem um período de vitória aqui em relação a vocês. E é inesperado, bicha, aqui. Ó, é quando vocês menos esperarem, tá? Aqui pede para que vocês deixem a ansiedade um pouco de lado, entrega, respira, deixa as coisas acontecerem, mas também não deixa de exercitar o teu poder, né? De visualização, o teu poder aqui, de criação dentro dessa situação toda. Coloca o teu desejo bem em pauta aqui pro universo. Eita, hein? É isso pro povo do 1. Eu espero que vocês tenham gostado da tiragem, espero que tenham gostado da minha energia. É feito com muito amor, com muito carinho mesmo. Eu amo sentar aqui, eu amo estar aqui com vocês. Vou dar um pause, vou arrumar essa bagunça e eu já volto pro povo do 2. Beijo, 1. Eu já venho, 2. E aí, delícias do 2. Bora! Quem se conectou aqui com a segunda opção, com a mini drusa de ametista? Vamos deixar aqui. Depois o Igor marca pra gente. Vamos ver aí, então, o que vibra entre você e a pessoa amada nesse mês de dezembro. Pensa aí no nome dessa pessoa, pensa no rostinho dele ou dela. Manda essa energia pra cá. Eu desejo uma boa sorte e uma boa consulta, amorecos. Tarô para os consulentes da segunda opção. O que vibra aqui a pessoa amada em relação aos consulentes? Carta do Mago. O que vibra a pessoa amada? Justiça. Carta da Morte, tá? Fica aqui comigo quem tá afastado e a gente tá falando aqui até de um período de afastamento que pode ser bem longo, tá? A gente tem a Carta da Morte. Quando a gente tem a Carta da Morte, a gente pode pegar aí um período de afastamento que vai de 6 a 12 meses, um pouco mais, um pouco menos, se tem a Roda da Fortuna. Quando a gente tem a Carta da Morte, a gente tem aqueles momentos onde existe uma finalização de ciclo. Porém, pelo que eu tô entendendo aqui diante do jogo de vocês, não é uma finalização de ciclo definitiva, por conta da carta do Mago que a gente tem na mesa. A carta da Morte, ela vem para cortar, né? Uma oportunidade de cortar aquilo que não estava legal, de cortar aquilo que não estava bom dentro desse relacionamento. Então, se vem esse período de pausa, para que esses cortes, eles possam ser feitos, esse relacionamento, ele possa renascer de forma a ter mais concretude, a ser... ter mais parceria, né? Ter mais afinidade entre vocês, né? Fluir de forma mais tranquila. O Mago, ele mostra, né? Uma pessoa que vai fazer acontecer, né? Por ser a carta já número 1 do tarô, o Mago é aquele que faz acontecer, né? O Mago, ele puxa as coisas do plano mental
para manifestar no plano físico. Só que o mago, ele faz acontecer primeiro para si mesmo, ou para si mesma, né? Adequa aí ao gênero da tua pessoa amada. Quando a gente tem uma pessoa no arquétipo do mago, a gente tem uma pessoa que vai fazer acontecer uma coisa de cada vez. Então, por isso é uma pessoa que tem que estar muito bem centrada, né? Porque senão, o mago, ele é aquele que tem todos os naipes, né? Olha ali. Todos os naipes do tarô na mesa, dele ou dela, né? Então, quando a gente tem o mago, a gente tem uma pessoa ali que, para se distrair é muito fácil, porque tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo, né? Então, o mago na energia da justiça, principalmente na energia da justiça, é uma pessoa que vai pegar uma situação, vai lá, vai se concentrar, vai fazer, vai resolver. Vai pegar uma outra situação, vai lá, vai se concentrar, vai fazer e vai resolver. Uma coisa de cada vez, né? Então, o mago vai fazer acontecer primeiro para si mesmo e depois ele vai reorganizar tudo em sua volta. E a carta da justiça. Quando a gente fala da justiça, a gente fala de causa e efeito, tá? A gente fala de causas e consequências. A gente fala de uma pessoa que tá analisando, tá pesando, né? A justiça, ela vem trazendo essa coisa de pesos e medidas. Então, analisa, pesa, olha tudo direitinho, organiza. A justiça, normalmente, ela vem com uma espada. Então, a espada da justiça é para cortar aquilo que já não tá bom, aquilo que não tá certo. E normalmente são pessoas que passam ali uma energia até de um pouco de frieza, né? A justiça, ela não demonstra muito as emoções, ela não demonstra muito os sentimentos. Então, é uma pessoa que está usando muito da sua parte racional nesse momento, para analisar tudo, para equilibrar tudo e para fazer acontecer, né? Vamos puxar quem? Puxa, bora. Para os consulentes da segunda opção, o que que vibra? A pessoa amada em relação a eles no mês de dezembro. O que que vibra a pessoa amada em relação a eles no mês de dezembro? Carta do fardo. Solitude. Oxe, mas pense numa pessoa que se controla. Pense numa pessoa que se segura. Vamos ver as outras. Ah, já gostei. Bora. A gente tem a carta do relâmpago, né? Que é a carta da torre no tarô tradicional. Então, provavelmente, a gente esteja falando, sim, aqui de uma desconstrução, de um momento extremamente caótico. Gente, a torre é aquele momento que a gente olha e diz assim, nossa, mas o que que tá acontecendo? Da onde é que veio tudo isso? O que que tá rolando? Eu tô perdido. A torre é assim, ela é um caos, é um momento de dor, é um momento de sofrimento, né? Não tem como romantizar a carta da torre, né? É um momento caótico, dói. Só quem já passou sabe, né? Só que a torre, nesse caso aqui, ela subverte a ordem? Sim. Existe a chance de reconstruir esse relacionamento e reconstruir sobre bases mais sólidas, né? Tanto que a gente tem aqui quem? A nossa maravilhosa imperatriz, que em Osho é criatividade. É só a gente olhar, a gente analisar o que cerca, né, a imperatriz. A imperatriz, ela é cercada de toda a vida, de toda a prosperidade, de toda a abundância, de muito verde, tudo florescendo, tudo nascendo. Então, a própria carta da imperatriz, ela já fala, né, de nascimentos e renascimentos de relacionamento. Ela fala de novos ciclos, ela fala da abertura de novas energias. Só que é uma pessoa que acaba se segurando tanto, tendo um controle emocional muito forte, que é uma pessoa que chega a passar aquela energia meio de querer controlar a vida. E isso não existe. A gente sabe que a gente pode acordar de manhã, a gente faz planos, a gente imagina como é que vai ser o nosso dia, mas o jogo de cintura, de lidar com tudo o que acontece na nossa volta, a gente precisa ter. Não pode ser aquela pessoa rígida, né? Que é mais ou menos o que eu vejo que essa pessoa é, né? Por conta dessa carta do controle. Então, a pessoa só não controla o ar porque realmente não consegue, né? Então, assim, não tem, falta, né? Falta aquele gingado, falta aquele jogo de cintura para essa pessoa conseguir lidar ali com as mudanças de forma mais tranquila. Até porque falta um pouco de coragem também, né? Então, assim, normalmente quando a gente tem pessoas rígidas demais, dentro de padrões de comportamento extremamente rígidos, a gente tem pessoas que faltam um pouquinho de coragem de arriscar, né? Um pouquinho de coragem de dar um passo a mais, um passo à frente.
E é uma pessoa que acaba carregando um fardo muito grande. Eu não sei se essa pessoa, ela trabalha demais, se ela é provedora ou provedora, né, adequa ao gênero de uma família, tem ali, sustenta filho, sustenta pai, sustenta mãe, né, enfim. A gente tem uma pessoa extremamente cansada, né, carrega muita gente aqui nas costas. E a solitude, então a gente vê uma pessoa mais fechadinha, mais caladinha, né, a carta da solitude é a carta do eremita, no tarot tradicional. Então, a gente vê uma pessoa dentro desse processo de autoanálise, tanto da própria vida, quanto das próprias emoções, dos próprios sentimentos, de como tudo tá fluindo, de como tudo tá acontecendo, né? É uma pessoa que tá buscando se autoconhecer, e isso é ideal, isso é bom, né? Seria o certo da gente fazer. Vamos dar uma olhada aqui com Delfos. Bora. Para os consulentes da segunda opção, o que eles podem esperar da pessoa amada nesse mês de dezembro? Aqui vocês estão num ciclo repetitivo aqui, né? Vamos ver. Gente, mas a carta da verdade, tá? A carta da verdade tá aparecendo tanto nessa mesa. Ontem e hoje foi uma das cartas que mais saíram. Carta da lua. Mostrar de longe, porque Delfos, né? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Tá, bora, ó. O anjo da bondade, né? Quando a gente tem um anjo da bondade na mesa, a gente não tá falando de uma pessoa que é ruim, né? Eu não vejo essa pessoa como tendo um coração ruim ou uma pessoa que seja má. Pode trazer ali uma certa imaturidade, pode trazer ali uma falta de malandragem mesmo, né? Pra lidar com as situações. A verdade nua, então, algumas coisas vão vir à tona dentro dessa situação toda. Alguma coisa vai aparecer para vocês em relação a tudo isso. E eu tenho o trabalho vão e a liberação. Eu já gostei bastante dessas duas cartas aqui. Por quê? Quando a gente tem a carta do trabalho vão, a gente tem uma carta que liga muito a ciclos repetitivos. Aquela pessoa que faz sempre a mesma coisa, tem sempre as mesmas atitudes, bate sempre na mesma tecla. Carta do controle de Osho, né? A pessoa ali sempre em cima da mesma coisa, tendo as mesmas atitudes, né? E eu sempre falo pra vocês, como é que a gente vai esperar, né, resultados diferentes se a gente faz sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, né? E a gente vê aqui uma liberação desse ciclo repetitivo, né? Então, assim, as mudanças, elas estão acontecendo e algumas, não vou falar todas, tá, gente? A gente não pode esquecer que a gente tá falando de ser humano. A gente tá falando de gente, né? E essas mudanças, elas não se dão da noite pro dia, né? Tanto que eu tenho aqui a carta da liberação. Vamos puxar aqui o nosso pretinho. Para os consulentes da segunda opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles nesse mês de dezembro? Opa, peraí que caiu. Um processo de cura. Olha! Bora, vamos dar uma olhada aqui. Bicha. Vou botar pra cá. Vamos lá, bebês. A gente tem aqui a carta da caveira, né? Essa carta, ela vem falando da necessidade de fechamento de ciclos. Ciclos repetitivos, ciclos que não são mais saudáveis pra dentro da vida dessa pessoa e pra dentro da situação de vocês. Isso tá acontecendo, pelo que eu tô entendendo aqui, sim, né? Até porque a gente tá passando aqui, a gente tem uma pessoa que tá passando por uma cura, né? Uma cura de um coração partido. Eu não sei se isso aqui é só em relação a vocês, né? Ou se a gente tá falando de uma pessoa que já traz aí algum tipo de trauma, algum tipo de bloqueio, algum tipo de amarra emocional extremamente forte. Então, a gente vê que essas coisas, elas já estão sendo trabalhadas, né? Essa torre, ela pode ser tanto em relação a vocês, pelo que eu tô entendendo, quanto em relação ao próprio emocional dessa pessoa. Tá tomando um sacode, né? Tá tomando uma corda pra vida aqui. A carta do coração partido, então, é uma pessoa que tá extremamente machucada, extremamente magoada, ou já foi, né? Extremamente magoada, extremamente machucada. Acaba se sentindo até um pouco perdido, né? Diante dessa situação toda, diante de tudo o que tá acontecendo. E eu tenho aqui, bebês, a carta da chama gêmea.
Então, provavelmente, a gente esteja, sim, falando de um relacionamento espiritual, de uma ligação espiritual, né? A gente não pode esquecer que quando a gente fala de ligação, de conexão espiritual, a gente tem uma gama de ligações e de conexões, né? Então, provavelmente a gente esteja falando, sim, né, de alma gêmea, chama gêmea, almas afins ou até mesmo de relacionamento kármico. E a carta da ascensão. Eu adoro essa carta. É aquela carta ali, sabe quando a gente joga videogame? Que a gente muda de face, né? É uma carta que ela vem falando de transcender obstáculos, né? Ela vem dizendo aqui de aprender, de expandir, ela fala de uma nova fase. E ela fala também de uma preparação para uma união. Então, se vocês estão afastados, existe um reinício para esse relacionamento? Olha, não tenho dúvida. Vamos puxar o tarô. Bora lá, vamos ver com as nossas bruxonas aqui. Eu quero puxar o cigano também. Vamos lá. Para os consulentes da segunda opção, vamos ver o que vocês podem esperar dessa pessoa no mês de dezembro. O que eles podem esperar da pessoa amada em relação a eles no mês de dezembro. Cara, tá louco? Ô, intensidade, hein? Intensidade, seu nome é 2. Vamos dar uma olhada no que saiu aqui. Ah, a pessoa tá parada, né? Bicha do céu, virou uma planta. Só se lamenta. Se lamentar não adianta. Se lamentar não adianta. Vamos lá. Ai, saiu. Saiu aquela carta que meu coração faz um tum-tum diferente quando ela sai. Ó, o enforcado, né? O que rola aqui dentro dessa situação? Quando a gente tem um enforcado, é óbvio que a gente viu que a vida dessa pessoa já tá o caos, né? Deu pra gente entender. Só que quando a gente tem a pessoa na energia do enforcado, a gente tem uma pessoa que tá diante de uma decisão que precisa ser tomada. Essa pessoa ela precisa se pontuar diante de alguma situação e as decisões do enforcado, elas não são decisões tão fáceis, não. Porque as decisões do enforcado, elas implicam abrir mão de uma situação em favor de outra. Então, né, um exemplo, escolher entre, por exemplo, vocês e uma outra pessoa, entre vocês e a vida de solteiro, entre vocês e, sei lá, uma viagem, né? Enfim, são decisões extremamente complicadas, né? Que para a cabeça do enforcado são sacrificantes, né? Mas a nossa vida é desse jeito. Vamos combinar que quantas vezes a gente precisa escolher um monte de coisa e a gente precisa abdicar de uma situação em favor de outra, né? É uma pessoa que acaba não sabendo lidar ali com essa parte de perda, né? Não quer ter tudo ao mesmo tempo e a gente sabe que a vida não é desse jeito. Tô falando, falta ali o jogo de cintura, falta malandragem pra essa pessoa. Tá morrendo de saudade. O enforcado, ele fala de saudade, o eremita fala de saudade, mas meu amor, meu bebê, se a gente tem o 6 de copas, a gente tem saudade, a gente tem nostalgia direto e reto, papum. É aquela carta que chega e faz meu coração dar um tum-tum diferente. Tá com saudade, tá? Pensa bastante naquilo que vocês viveram, pensa em tudo que aconteceu, pensa em você e tem muito apego, tá? Vai achando que essa pessoa te soltou, não, porque não soltou não, bicho. A gente tem um 4 de ouros aqui. E o 4 de ouros, ele fala, sim, de apego, ele fala de posse. Só que é uma pessoa que acabou se pausando. Por quê? O enforcado, gente, ele tem uma característica da vida ter virado essa pessoa de cabeça para baixo para ela ver a situação de um novo ângulo. Para ela ver a situação sobre uma nova óptica, né? Então, a pessoa, ela vê as coisas só de uma forma... A vida vem, vira tudo de cabeça para baixo, dá um sacode mesmo, que é para a pessoa ter uma nova perspectiva. Por quê? Porque a gente tem uma pessoa no 5 de copas. E o 5 de copas é uma carta de dor, é uma carta de desgosto, é uma carta de sofrimento absurda. Então, é uma pessoa que acaba se focando só naquilo que não deu certo. E em vez de olhar que tem 2 copas em pé aqui, em pezinha, né, para dar brinde, para aproveitar a vida, para viver, né? São 2 copas ali prontas e a pessoa ela acaba olhando só para aquilo que não deu certo, olhando só para aquilo que não funcionou, né? Por isso que é uma pessoa que acaba se pausando.
Enquanto essa pessoa não pegar a visão que a vida tá tentando mostrar para ele ou para ela, é uma pessoa que acaba ficando parada, né? A gente tem aqui o 2 de paus, e o 2 de paus ele é uma carta extremamente interessante, porque ao mesmo tempo que a pessoa ela tá parada, ela tem um mundo na frente dela. Olha ali, tá vendo que tem um mundo ali? Então é uma pessoa que fica olhando, analisando as possibilidades de tudo o que pode fazer. A gente tem um pajem de ouros e um pajem de copas. Bicha, essa pessoa ela vai entrar em contato contigo sim. Eu não acredito que seja agora no mês de dezembro, tá? Sabe que eu sou bem sincera, não minto, não rolo ninguém. Os pagens de ouros, eles são pagens devagar, né? Se soltar os pagens, que são as crianças do tarô, o pajem de ouros é o último que chega. Em penúltimo lugar vem o pajem de copas, que são esses dois que estão aqui na tiragem de vocês. Então, é uma pessoa que abre contato, sim, em relação a ti, mas é uma pessoa que tá muito na reatividade, né? A gente tem um 7 de paus. É como se essa pessoa ela tivesse o tempo todo ali tendo que brigar para mostrar que o ponto de vista dela tá certo, para mostrar que a forma como ela faz as coisas tá certo, mas é uma pessoa que tá se quebrando. A vida tá quebrando essa pessoa. Tá em processo de cura. É fácil? Não. É bonito? Nem pensar. Depois é bonito, né? Depois que as coisas já estão organizadas, depois que tudo já tá ali realmente no lugar, aí sim, né? Porque daí eu tenho o 6 de paus aqui pra vocês. O que que é o 6 de paus? É a carta da vitória, bicha. O 6 de paus é a carta É só a gente pensar que o tarô ele conta uma história, né? Antes do 6 de paus vem quem? O 5 de paus, que é aquele povo pegando tudo na porrada, aquele, né, bagunça aí. Então, o 5 de paus mostra esse momento que vocês estão passando, a luta, né? E depois vem o quê? Vem a vitória. E a carta do louco, essa pessoa ela retorna pra tua vida, bicha. Eu não tenho dúvida nenhuma. Vamos ver o que que o cigano pontua. Vamos ver o coração. A gente já viu aqui o que tu pode esperar. Vamos ver o coração. Para os consulentes da segunda opção, como é que tá aqui o coração da pessoa amada em relação aos consulentes? O coração. Carta da montanha. Ô, teimosia, hein? Ô, pessoa difícil. Tá. Carta dos trevos, né? A gente tá falando de uma pessoa que tem muita dificuldade de lidar aí com a parte emocional, né? Os trevos, eles vêm falando ali de anomalias que dão para ser, que pode ser resolvida, mas assim, nesse momento a gente tem a carta da montanha, né? Então a gente vê uma pessoa ali que ainda traz travas emocionais, que ainda traz bloqueios, até por conta da teimosia, né? Carta do chicote. O chicote a gente não pode esquecer que é óbvio que pontua desejo, né? Que pontua toda essa parte ali dessa energia mais, né? Mais pegada. Mas o chicote também é uma pessoa muito teimosa. Mas a gente já viu que isso está sendo trabalhado, tanto que veio ali o trabalho em vão com a liberação, né, em Delfos. Então, isso está sendo trabalhado, né, o controle, a teimosia, o ego, o orgulho. É uma pessoa que está bem fechada, é uma pessoa que está, né, fechadinha, a carta do livro, então não expressa muito o que sente. E a carta da árvore é algo que é enraizado, né, e tem sim a possibilidade de florescer, tem sim a possibilidade de dar bons frutos, né? Diante dessa situação toda. Vamos puxar um Anjos do Romance aqui, pra gente dar uma olhada no que vibra aqui pra vocês e poder fechar a mesa. Bora lá. Para os consulentes da segunda opção, o que vibra aqui entre os consulentes e a pessoa amada nesse mês de dezembro? Bicha. Vamos lá. Olha, eu tenho a carta do noivado, bicha. Aqui é uma carta que fala que a tua vida amorosa ela vai ascender a um outro nível de comprometimento. Se vocês estão afastados, é uma pessoa que volta, é uma pessoa que tende a querer assumir um relacionamento mais sólido. É óbvio, gente, pelo amor dos deuses. A gente não tá falando de milagre, a gente está falando de evolução, tá? Eu tenho aqui a carta para manter a tua mente aberta, tá? Que a sua alma gêmea, ela pode não ser exatamente como tu imaginou, então, às vezes a gente faz ali uma idealização de uma pessoa, né? Só que aquela pessoa, daquela forma, daquele jeito, só existe na nossa cabeça.
Então, aqui pede para que tu mantenha um pouco a mente mais aberta em relação a essa pessoa aqui. E eu tenho a carta da codependência emocional também, tá? A codependência emocional, ela fala que essas adicções, essas codependências emocionais, elas estão afetando a tua vida. Então, para um pouco, analisa, vê se não existe também, é óbvio que é uma mesa coletiva, então não vai servir para todo mundo, mas vê se não existe uma codependência emocional tu em relação a essa pessoa, né? Porque aqui vem falando, ó, se coloque em primeiro lugar, se ame em primeiro lugar, né? Então, aqui Anjos do Romance vem trazendo um puxão de orelha, né? Aqui vem falando que o seu autorrespeito e o seu amor próprio faz com que você seja muito mais atraente, né? A tua energia é muito mais cuidada. E aqui vem falando, ó, vale a pena esperar por isso. É óbvio, vocês aí dentro da situação de vocês sabem melhor o que rola aqui dentro do que eu, né? Mas aqui vem falando aqui que o tempo divino tá trabalhando na tua vida e na tua vida amorosa. Tá bom, bebês? Eita, 2, hein? É isso pro povo do 2. Eu espero que tenham gostado da tiragem, eu espero que tenham gostado da minha energia. É tudo feito com muito amor, é tudo feito com muito carinho mesmo. Vou dar um pause, vou arrumar tudo aqui, eu já volto pro 3. Beijo 2, eu já venho 3. E aí, delícias do 3! Bora! Quem se conectou aqui com a terceira opção, com a nossa obsidiana, vamos dar uma olhada? O que vibra aí o mês de dezembro para você e para a pessoa amada? Pensa aí nessa pessoa, pensa no rostinho dele ou dela, manda essa energia para cá. Eu desejo uma boa sorte, amorecos, e uma boa consulta. Tarô para os consulentes da terceira opção, o que vibra aqui a pessoa amada em relação a eles nesse mês de dezembro? Carta da força. A lua. Carta da torre. Eita. Fica aqui comigo quem tá afastado, tá? Vamos lá, bebês. Quando a gente tem a carta da torre na mesa, a gente tem um momento extremamente caótico, né? É um momento ali de dor, é um momento... Ai, deixa eu me ajeitar aqui. É um momento de dor, é um momento de sofrimento. É muito difícil, né? A gente passar por uma torre, não tem como a gente romantizar uma torre, não tem como. Quando a gente tem a torre, a gente tem um momento de caos, de dor, de sofrimento, né? Porque qual é a premissa da torre? Tudo o que se tinha por sólido vem à terra, vem de maneira inesperada, né? Então é um caos, é um momento, que é aquele momento que você fica assim, nossa, mas o que aconteceu aqui? O que rolou aqui que eu não tô entendendo mais nada? Então a torre, ela é uma desconstrução. Por outro lado, a torre também tem a premissa de poder subverter a ordem, né? De poder reconstruir esse relacionamento em bases mais sólidas, né? É uma pessoa que retorna pra tua vida. Mas a gente tem uma pessoa que tá dentro de uma confusão emocional muito forte, né? Por quê? Carta da lua. Amores, a gente não pode esquecer que a lua, ela fala assim... É o arquétipo dos apaixonados, é o arquétipo dos enamorados, não adianta, né? A lua, ela fala, assim, de paixão, ela fala de desejo, ela fala daquela coisa dos apaixonados, dos enamorados, daquele frio na barriga, sabe? A coisa da noite. Só que a lua, ela também é de fases, né? A lua, ela também fala de ciclos. E quando a gente tem a carta da lua na mesa, a gente tem muitas coisas do emocional dessa pessoa que acabam ficando em oculto, né? Então, é uma pessoa bem perdida diante das próprias emoções, diante dos próprios sentimentos, uma pessoa que precisaria, sim, dar um mergulho profundo, né? Diante daquilo que sente mesmo. Não só em relação a vocês, né? Mas em relação a toda a vida, em relação a tudo como conduz, né? A própria vida. E a força, a gente tem uma pessoa dentro de um controle emocional muito forte, né? Dentro de um controle dos impulsos, das emoções, dos sentimentos, né? Quando eu falo de controle, eu não falo de uma pessoa dentro de um autoconhecimento, não. Eu falo de uma pessoa segurando demais as vontades, segurando os impulsos, segurando os desejos, né? Em relação a ti. E o hierofante, o que pode estar rolando aqui? A gente pode estar falando de uma pessoa que está dentro de um outro relacionamento? Pode. O hierofante normalmente, ele marca, né? Pessoas que estão dentro de um outro relacionamento. Porém... Contudo, todavia, como dizia minha mãe, o hierofante, ele tem toda uma pegada
de uma pessoa que se importa demais com a opinião dos outros, sabe? Aquela pessoa ali que vai se importar com o que minha mãe vai dizer, um pai, um exemplo só, tá? Uma sociedade religiosa, o que que os amigos vão pensar, o que que os amigos vão dizer, né? Então, é o tipo de pessoa que acaba vivendo como a sociedade espera que viva, não como realmente gostaria de viver para ser feliz, para ter uma vida mais plena, para ter uma vida mais gostosa, né? Então, vive pela régua dos outros, não vive como gostaria de viver. Por isso acaba dentro, sim, dessa confusão emocional. Isso gera um conflito interno muito grande, né? E o louco? Eu amo. Eu sou apaixonada pelo louco, sou suspeita pra falar do louco, né? Só que o que que pode estar rolando aqui? Quando a gente tem a carta do louco, a gente pode estar falando ou de uma pessoa mais nova que tu, né? Ou a gente pode estar falando de relacionamentos cíclicos, né? Porque o que que acontece? Uma pessoa no arquétipo do louco e adequa ao gênero, tá? Da tua pessoa amada. É uma pessoa extremamente intensa. É aquela pessoa que entra de forma completamente inesperada na tua vida, sai de maneira inesperada e volta de maneira inesperada. Aquela pessoa que você olha e diz assim, nossa, da onde saiu? E aí daqui a pouco você olha e diz assim, pra onde foi? Né? Então pode sim remeter a uma pessoa que entra de forma inesperada na tua vida, sai de maneira inesperada e volta de maneira inesperada, né? Carinha do louco isso aqui. Bora, vamos de Oxum. Para os consulentes da terceira opção, que vibra a pessoa amada em relação a eles nesse mês de dezembro? Bicha do céu. Peguei. Carta da solitude. A gente vê que acabou se perdendo um pouco, né? Acabou se perdeu um pouco aqui no fio da meada, né? Carta da existência. A gente vê uma pessoa bem perdida, né? Diante da própria existência, diante da própria vida. Uma torre, gente, nunca atinge uma pessoa só. Sempre atinge as duas. Ai, bruxa, mas não demonstra. Ai, bruxa, mas não fala. Às vezes a pessoa ela tá num arquétipo, ela tá num processo ali tão forte que ela não vai falar. Né? Dentro do tarô, por exemplo, a gente tem ali a justiça, que não demonstra emoção, não demonstra sentimento. O imperador, conhecemos, né? Não demonstra. Sacerdotisa, então, é uma pessoa que pode estar dentro de um arquétipo onde não demonstra que está passando por algum momento complicado. A gente vê uma pessoa muito perdida, né? Diante das próprias emoções e dos próprios sentimentos. E aqui eu tenho a carta da solitude, o que é maravilhosa. Por quê? Tá? A gente viu ali no começo que a gente tá falando de uma pessoa que tá dentro de um processo onde tá muito perdida emocionalmente. Carta da Lua. Lembra o que eu falei pra vocês? Que é uma pessoa que precisa dar um mergulho profundo, né? Diante das próprias emoções, diante dos próprios sentimentos, para se entender um pouco mais. Entender tanto a si mesmo, quanto a própria vida, quanto em relação a vocês. E é isso que essa pessoa vai fazer ou já está fazendo. O eremita, ele é ruim, porque ele marca essa parte ali de distanciamento emocional. Mas é muito bom também, porque é uma pessoa que tá buscando se entender, tá buscando sair dessa confusão, desse caos todo, né, que ele tá. A gente tem o silêncio, então é uma pessoa que tá vibrando num silêncio, tá vibrando ali mais numa introspecção muito grande. E a carta da paciência, bicha, assim. Ai, bruxa, mas eu já tô tendo tanta paciência, gente. É o que eu sempre falo, né? O tempo da espiritualidade não é o nosso. Às vezes uma coisa ali que demora horrores pra gente, pra espiritualidade é um piscar de olhos, né? A gente vê que tem sentimento. A gente tem aqui a carta da harmonia, que é simplesmente o 10 de copas no tarot tradicional. Porém, a gente tem a carta dos amantes, carta dos enamorados, né? O que que acontece aqui? O sentimento existe e não é pouco, né? Tá aqui a prova, carta da harmonia. Só que os enamorados, ele vem trazendo pra mesa essa energia de ter que tomar uma decisão, e essa decisão, ela precisa vir do coração. Então, é uma pessoa que precisa ouvir mais as emoções e os sentimentos. E essa pessoa tá o quê? Perdida emocionalmente, carta da lua, mas tá tentando fazer o quê? Sair dessa confusão, desse caos todo, carta da solitude, eremita, os enamorados. Eu acredito que essa pessoa nesse mês vai conseguir enxergar as coisas sobre um novo ângulo, ter um novo ponto de vista. Vamos ver o que Delfos pontua. Para os consulentes da terceira opção, o que vibra
a pessoa amada em relação a eles nesse mês de dezembro. Ai, não caia. Volte. Vocês vão ter que tomar algumas decisões aqui também. Aqui vai ter que se pontuar, né? Aqui precisam ser feitas, né? Olha ali a carta da escolha. Então, eu não sei se é entre você e uma outra situação. Não sei se é entre você e a vida de solteiro. Não sei se é entre você e, sei lá, uma viagem. Alguma coisa que essa pessoa ela precisa decidir. E ela precisa decidir com o coração. Se for uma pessoa mais racional, aí vai complicar um pouco, né? Eu tenho a carta da cegueira, então a gente vê que realmente algumas coisas essa pessoa ainda não tá conseguindo enxergar. Ela ainda não tá conseguindo ver realmente a verdade diante dos fatos. A carta da mensagem importante, então alguma coisa vai chegar até vocês. Alguma coisa em relação a essa situação aqui vai ser revelada. E a carta da proteção angelical. Adoro 3. Vocês têm uma proteção absurda vindo da espiritualidade, né? Ou vocês fizeram alguma harmonização, vocês fizeram algum puxamento, alguma coisa aqui que a gente vê que a espiritualidade, ela tá amparando, ela tá ancorando, ela tá oferecendo essa proteção, né? Tanto em relação a vocês, quanto essa situação toda aqui. Só que eu tenho uma carta aqui, ó, em suas mãos, tá? Aqui me mostra que vai ser um mês que algumas decisões vocês aí desse outro lado também vão ter que tomar. Algumas coisas vocês também vão precisar decidir e vão precisar se pontuar. Eu tenho um fruto maduro, então a gente vê que é uma pessoa que tá nesse processo aqui de amadurecimento. E eu tenho o presente. Se vocês deram alguma coisa para essa pessoa, pode ter certeza que essa pessoa ela pode olhar, ela pode pegar, ela pode ficar olhando, ela pode ficar relembrando. Fala bastante de uma pessoa ali dentro, até de um processo, de uma certa nostalgia. Vamos puxar nosso pretinho aqui, pra gente olhar o emocional. Bora lá? Para os consulentes da terceira opção, como é que tá o emocional aqui da pessoa amada em relação aos consulentes nesse mês de dezembro? Bicha do céu. Bicha, eu não sei se tem alguém aqui. Lembra que eu te falei da carta do Papa? Que as pessoas dentro da carta do Papa, né, no arquétipo do Papa, elas tendem a dar importância demais com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão dizer. A gente tem a carta da cobra aqui. A carta da cobra fala de alguém ali malicioso, alguém ali fazendo um jogo até mental ou emocional com a tua pessoa amada. A gente fala aqui, quando eu falo de rival, bicha, eu não falo necessariamente de uma esposa, um esposo, uma namorada, um namorado, não. Rival é qualquer pessoa que possa fazer exatamente isso aqui. Eu nem gosto desse nome. Eu falo mais porque é o que as pessoas normalmente entendem, né? Mas existe sim uma terceira pessoa de ponta aqui dentro dessa situação. E essa pessoa tá fazendo uma bagunça na cabeça da tua pessoa amada. Ai, bruxa, mas se tivesse com a cabeça bem firmada, não ia fazer isso. Bicha, eu não tô passando pano, não. Mas quando a gente tá em períodos um pouco mais frágeis da nossa vida, tipo uma torre, que nem a gente vê aqui, esse tipo de pessoa aqui só empurra a gente mais pra baixo ainda. Vamos ver aqui. É uma pessoa que tá... Bicho, essa pessoa amada não tá bem, hein? Tá, vamos lá. Eu tenho aqui a carta de não agora, então é uma pessoa que tá ali dentro de um processo de ego, de orgulho, né? Uma pessoa que não tá numa vibe muito legal, não tá numa energia muito boa, tá ali vibrando, sabe, de um certo egocentrismo aqui. Só que a gente tá falando de uma pessoa que tá passando por um processo extremamente dolorido. A carta da dor profunda aqui. A gente vê uma pessoa que traz um coração partido, né? Pode ser em relação a vocês, pode ser em relação a essa situação toda. Essa pessoa, ela tá se sentindo perdida. É uma pessoa que se sente muito perdida. Tá muito triste ainda em relação a uma situação, a uma separação. Então, assim, a gente vê que é uma pessoa que acaba trazendo alguns traumas, né? Pode ser em relação a vocês, pode ser em relação ali a um passado ou em relação a uma outra pessoa. É uma pessoa que tá com o coração muito partido, né? E a gente tem aqui a carta da autoindulgência. Então, a gente vê uma pessoa que tá mais focada em si mesmo.
mais focado em fazer esse trabalho ali de realmente renascer, de realmente conseguir superar essa confusão emocional, essa bagunça que tá toda a vida dessa pessoa. E a carta do martelo, eu gosto bastante dessa carta, né? Por quê? Porque é uma carta que ela pode sim falar de comportamentos repetitivos, ela pode falar sim de um processo de autossabotagem, né, dessa pessoa em relação a vocês, em relação à própria vida, mas ela também fala bastante de persistência, né? O martelo, a gente tá lá, a gente tá batendo, a gente tá construindo. Então, apesar de trazer todo esse lado, né, de comportamentos repetitivos, de um processo até às vezes de autossabotagem, também fala de persistência. Então, aqui eu já vejo que é uma pessoa que não desistiu e nem vai desistir de ti tão fácil. E a carta da sedução. Bicha. A química aqui entre vocês é algo absurdo. Existe sim uma química muito forte, existe, né, essa parte aqui do desejo, essa parte da química. É a carta dos apaixonados, né, bicha? Não tem como a gente tá negando essa parte da paixão e do desejo aqui, não. Bora lá, vamos ver o que que tá... Calma. Vamos ver o que que o tarô pontua. Bora lá. Para os consulentes da terceira opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles nesse mês de dezembro? Tá na paciência. Ah, bicha. Mas aqui aqui não é... O 3 nunca é qualquer coisa, né? A gente tem aqui um 10 de ouros. Quando a gente fala de 10 de ouros, a gente fala de estrutura. A gente fala de solidez. A gente não fala de qualquer coisa aqui, não. Vamos dar uma olhada aqui. Nossa, é muito naipe de ouro, bicha do céu. Um mago... Ué, o que houve? Bicha. Tá bem não, tá? Tá bem não. Vamos lá. Eu tenho aqui a carta do mago, né? O mago é aquele que faz acontecer, né? No tarô, o mago é o bichinho que mais trabalha aqui. Não sei se é o mago, se é o imperador, fica, né, feio ali. Quando a gente tem a carta do mago, a gente tem uma pessoa que quer fazer acontecer as coisas. O mago, a gente não pode esquecer que o mago é aquele que cria a sua própria realidade. O mago, ele puxa as coisas do plano mental para manifestar no plano físico. Então, a gente tem uma pessoa que quer fazer acontecer as coisas entre vocês. Só que vai se focar em uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. O mago não sai fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo, não. No final da noite, o mago pode ter ali 3, 4, 5 magias montadas, mas ele vai fazer uma de cada vez. Então, quando a gente tem a carta do mago, a gente já tem um reinício para dentro desse relacionamento, ou seja, a torre, ela subverte a sua ordem, ela é reconstruída de maneira mais concreta, de maneira mais sólida, mas é uma pessoa que não está com pressa. Vai fazer acontecer uma coisa de cada vez e vai reorganizar a própria vida, em primeiro lugar. O que eu acho justíssimo, né? Porque essa pessoa voltar nessa bagunça toda que tá a vida dela para bagunçar a vida de vocês, eu acho que não é justo, né? A gente tem um 8 de copas aqui, então eu não sei se foi tu que deu as costas para essa pessoa, mesmo com sentimento, ou se foi essa pessoa que te deu as costas, né? Mesmo gostando, mesmo com sentimento. Porém, é uma pessoa que hoje não tá bem, não tá legal. A gente tem o 5 de espadas, que, gente, o 5 de espadas é aquela carta da vergonha. É aquela carta, sabe aquela pessoa que tem um objetivo, é capaz de fazer qualquer coisa para acontecer aquilo. E quando consegue, aquela vitória, ela não tem mais aquele gostinho de vitória, sabe? A pessoa, ela olha e diz assim, não foi como eu imaginei, sabe? Então, é o 5 de espadas, né? O 5 de espadas é a carta da vitória sem honra. E a gente tem um 10 de espadas. Tá doendo, né? Assim, tá complicado, tá uma finalização de ciclo, alguma coisa tá acontecendo na vida dessa pessoa que realmente tá deixando essa pessoa extremamente mal. Tá finalizando. O 10 de espadas não adianta, né? É aquela carta ali que daqui não piora. É daqui só pra cima. Ou levanta, não tem o que fazer. Né? Então, a gente tem uma pessoa ali extremamente abalada, uma pessoa extremamente mexida.
né? Desestruturada, né? Essa palavra aqui. Por isso que tá na carta da paciência, por isso que a gente vê que é uma pessoa que se pausou. Essa pessoa, ela precisa escolher aquilo que faz o coração dela vibrar. Essa pessoa, ela precisa escolher ser feliz. Porque senão, bicha, daqui não sai. Né? Tá ali com as 10 flechas do cupido no fiofó. Vai fazer o quê? Levanta, né? Levanta, meu filho. Aqui tá no 7 de ouros, então tá na paciência. Né? Essa pessoa, ela precisa escolher. Por isso que apareceu tanto essa parte da escolha. Por isso que apareceu tanto essa parte de escolher por aquilo que faz o coração dele ou dela vibrar, né? Porque é uma pessoa que não tá bem. 10 de espadas, ele fala de depressão, ele fala de ansiedade, fala de finalizações de ciclo extremamente complicadas, caóticas, né? Só que olha só o interessante. Eu tenho um cavaleiro de ouros que mostra que essa pessoa, ela vai te procurar de novo. Provavelmente não seja em dezembro, porque vocês sabem que eu não minto, né? Não tô aqui pra iludir ninguém. Porque o Cavaleiro de Ouros, ele é um cavaleiro lento, né? E a gente não tá falando de Harry Potter aqui, de abracadabra, não. A gente tá falando de ser humano. Então, a gente sabe que tudo tem um tempo, né? E uma pessoa passando por esse processo todo aqui, não é uma pessoa que vai se curar da noite pro dia. Então, o Cavaleiro de Ouros, ele vem mostrando essa pessoa, né, te procurando. E o Cavaleiro de Ouros, ele leva a concretude. E o fundo do deck, olha aqui, é o 10 de ouros, né? E a gente tem o 7 de ouros, que é a espera que vale a pena, sabe? É a espera de colher algo sólido, de colher algo concreto. E aqui a tua pessoa amada veio como um rei de ouros. Então a gente não tá falando de uma pessoa que quer brincar contigo, não. Né? A gente tem um rei de ouros, a gente tem uma pessoa que quer te oferecer algo sólido. Mas olha o interessante, adequa ao gênero da tua pessoa amada. Vocês vieram como rainha de ouros. Mesmo que exista um afastamento emocional ou um afastamento físico aqui, vocês ainda vieram como um casal. A energia de vocês não se rompeu, nada se rompeu. Vocês vêm como um casal dentro de uma estrutura sólida. Cavaleiro de ouros, rei de ouros, rainha de ouros e 10 de ouros. Olha a loucura do 3, né? Aqui eu tenho o As de Paus, que fala, assim, de um reinício, né? E um reinício, aquele reinício bem hot. Só que antes eu tenho o As de Espadas, bicho. Então, assim, o As de Espadas, ele fala bastante de conexão mental, tá? Mas o As de Espadas é aquela carta que fala de uma conversa bem séria. De uma conversa séria para se pontuar, para colocar os pingos nos is dentro dessa situação, para conseguir equilibrar e acertar tudo. Aí depois vocês partem para essa parte mais quente. Bora lá, vamos puxar o cigano? Olha aqui, ó. Carta da existência, que era a carta de fundo, né? De Osho, que eu mostrei pra vocês. E olha a outra carta. Tá em processo de cura aqui, gente. Isso não é fácil, isso é complicadíssimo. Depois que tá feito é lindo, mas na hora o bicho pega. Bora lá, pode ser aniversário também, né? Tá em processo de cura, mas o aniversário pode estar ajudando aqui, ciclo de aniversário. Pega o mês de nascimento e pontua 3 meses antes ou mês de nascimento e 3 meses depois. Isso daí deixa as coisas uma confusão absurda. Vamos ver o que o cigano fala. Vamos puxar o coração, bora? Para os consulentes da terceira opção, mostra aqui linha do coração da pessoa amada em relação a eles. Carta da criança, o chicote, o livro, o cão e a montanha. Carta da cruz, bicha do céu, vamos lá. A carta da cruz, ela fala que os caminhos de vocês ainda estão cruzados. É uma pessoa que tá sofrendo, né? É inegável. Óbvio que a carta da luz, da luz. Carta da cruz, ela fala assim, né? De uma ajuda vindo da espiritualidade, de um amparo, de um ancoramento, de uma luz mesmo, né? No meio da escuridão toda. Só que a cruz é aquela coisa que diz assim, olha, vai ser difícil, vai ser complicado, vai ser, né, uma batalha aqui, mas se passar por isso tudo, vem uma vitória e não é pouca. Não é aquela vitória pequenininha, não. É aquela vitória,
né? Vem triunfo, vem glória, vem união, vem estabilidade. Então, a carta da cruz, apesar dela ser uma carta extremamente difícil dentro do baralho cigano, ela vem trazendo grandes vitórias. Porém, tem que passar pelo inferno ali antes, né? A gente tem a carta da criança, que mostra, assim, um renascimento entre vocês, algo, né, com a possibilidade de crescer, sim, só que também mostra um pouco de imaturidade, né, dessa pessoa. É uma pessoa teimosa, né, carta do chicote, mas o chicote, ele, né, chicote, né, aquela parte do desejo. E a carta do livro, é uma pessoa muito fechada, não é uma pessoa de demonstrar muitas emoções, os sentimentos, e tem sentimento pra caramba, tá? Aqui, ó, a gente tem a carta do cão, né? É o 10 de copas no tarot tradicional. Se eu não me engano, já saiu aqui em Osho, olha aqui, ó. Carta da harmonia. Tinha saído o 10 de copas antes, e aqui a gente tem um 10 de copas no baralho cigano, que é a carta do cão, né? Que fala de parceria, fala de lealdade, fala, assim, de estar junto, né? E a carta aqui da montanha, existe sim alguns bloqueios, algo que precisa sim ser trabalhado, a gente já entendeu o que está acontecendo dentro dessa situação toda. Vamos só puxar aqui o oráculo da lua, só pra gente fechar nossa mesa. Bora lá. Para os consulentes da terceira opção, o que vem de direcionamento aqui da espiritualidade? Carta do florescimento, das bênçãos, né? Lua de flores. Eita. Bora lá, bebê. Lua das flores, né? Carta do florescimento, carta das bênçãos. A gente vê que a espiritualidade, ela tá junto. Vai ser difícil, vai ser complicado, mas vai dar lindas flores, vai dar belos frutos essa situação toda. A carta do prazer, então... olha um pouco mais pra ti, né? Pra ti, pro teu prazer, pra aquilo que te faz feliz também. E a carta da lua cheia. Carta do poder. Amores, vocês estão assim, ó, no auge do poder de vocês, de criação, no poder de fazer acontecer. Então, usa isso a teu favor, né? Tanto focando em ti mesmo, quanto nessa situação aqui também. Tá bom, bebês? O 3 sendo 3, né? É isso, amorecos. Eu espero que tenham gostado da tiragem, espero que tenham gostado da minha energia. É tudo feito com muito amor, com muito carinho mesmo. Amo estar aqui com vocês, ó. Beijo enorme. Fui!